Olá, no Repórter Eco de hoje, conheça um manual que une arte e aventura para ensinar os jovens a construir um mundo melhor. Você acompanha também um projeto piloto de incentivo à proteção de rios em pequenas propriedades rurais. E ainda confira o que muda no Brasil com a nova lei que define regras para reduzir o volume e dar um destino correto ao lixo produzido no país. Veja os detalhes. Promover a coleta seletiva e a reciclagem, além de acabar com os lixões, são algumas das medidas da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Aumentar a quantidade de água disponível é o objetivo desta iniciativa, que investe em ações como o plantio de mata nativa. E promover a conservação da natureza é a proposta desta jovem escritora. O Repórter Eco começa agora. Um marco histórico na política ambiental no Brasil é a Lei Nacional de Resíduos Sólidos. Ela começa a ser aplicada em agosto de 2014, mas os especialistas alertam que a maioria das cidades não está preparada para colocar em prática a nova legislação sobre o lixo. Acabar com a ideia de que existe lixo, reaproveitar ou reciclar os resíduos que geramos para evitar o impacto ambiental causado pela extração de matérias-primas da natureza. Encerrar as atividades dos lixões, que em pleno século XXI ainda são os depósitos de resíduos em muitas cidades. Levar para os aterros sanitários apenas o que não tem mais como ser reciclado, os chamados rejeitos. É o que prevê a Política Nacional de Resíduos Sólidos, lei aprovada em agosto de 2010, depois de 20 anos de debates no Congresso Nacional. O economista Sabetay Calderoni, especialista em resíduos, ressalta que se trata de um marco revolucionário. Ela estabelece a logística reversa, quer dizer, as empresas são obrigadas a fazer com que aqueles produtos, principalmente embalagens, que são produzidos, retornem para elas através do comércio e tenham um destino adequado, que é a reciclagem. Ela estabelece que haja uma participação maior da sociedade, uma ênfase ao trabalho dos catadores de resíduos. O trabalho dos catadores tem sido fundamental para elevar os índices de reciclagem, insignificantes na maioria das cidades. Em São Paulo, oficialmente, não se aproveitam nem 2% do total produzido. Mas a ONG Sempre, o compromisso empresarial para a reciclagem, calcula que a indústria recicladora aproveita 98% das latas de alumínio, 75% do papelão e 60% das garrafas PET, graças ao trabalho dos coletores, que não têm direitos trabalhistas assegurados. Dentro desse processo da logística reversa, nós entendemos que nós fazemos parte desse serviço e queremos também ser pagos por esse serviço e ser reconhecidos nesse processo. Gerenciar o que se chama de lixo num país como o Brasil, que tem as dimensões de um continente, é um grande desafio. Primeiro porque a realidade dos municípios é bem diversa. Imagine, por exemplo, uma pequena cidadezinha da Amazônia, na beira de um rio, que não tem nenhuma recicladora por perto. E depois, uma metrópole como São Paulo. Isso requer soluções técnicas diferentes, mas requer também negociações que envolvem disputas políticas e que mexem com o bolso de muita gente. Eventualmente, estados e municípios vão ter que arrecadar menos impostos para tornar a reciclagem viável. Empresas vão ter que gastar mais para dar um destino adequado para as embalagens que hoje em dia apenas colocam no mercado. Neste seminário realizado na capital paulista, a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, disse que a ênfase da discussão está no fato de que não se conseguirá erradicar os lixões em agosto de 2014, como prevê a política nacional. Mas lembrou que a Lei de Crimes Ambientais de 98 já considerava a ação criminosa. Disse que 80% dos resíduos são gerados em menos de 250 municípios, que as cidades das regiões metropolitanas entregaram seus planos de gerenciamento e que as prefeituras que estão tendo dificuldades receberão orientações. Admitiu que o que temos até agora não é suficiente para enfrentar as cobranças da população, que quer qualidade de vida,
e criticou os empresários que não se empenharam para negociar a redução de impostos que viabilizaria a reciclagem. Estamos esperando agora que o setor de embalagens formalize a sua última proposta, depois de 2 anos de negociação, e a sinalização é que é importante começar. O Brasil tem um aprendizado na logística reversa de agrotóxicos, de pneus, antes até da lei, tá? E eu tenho a convicção que, do ponto de vista das negociações, nós estamos indo para aquilo que já temos de cadeia de óleo, que seria concretizar um acordo sobre esse primeiro passo na logística reversa, entendendo que o Brasil tem desafios de regiões que não têm recicladoras, o problema de tributos entre estados, tem vários gargalos que a lei não tratou. Hoje você paga nessa cadeia novamente todo o tributo que você já pagou para aquele produto que foi produzido originalmente e foi descartado de forma adequada. Então a gente tem que ter justamente uma revisão dessa parte de tributação. Temos que desonerar para fazer com que o item reciclado seja mais interessante do que o não reciclado. É urgente o governo ter uma política industrial para o setor reciclador. O governo não tem isso ainda. Somente com a procura sendo tão compatível contra a oferta, ou seja, elas estarem equilibradas, que a gente vai ter uma cadeia sustentável no campo da reciclagem. Toda essa discussão para a gente criar um outro modelo de gerenciar o lixo nos deve fazer pensar sobre o quanto a gente consome? Claro, e deve fazer a gente pensar no quanto a gente consome e no que a gente consome. Essa discussão sobre resíduos sólidos, ela tem que nos fazer levar adiante uma discussão sobre a real capacidade que os bens que estão sendo oferecidos à sociedade têm de propiciar uma vida melhor, mais sociabilidade, cidade mais agradável, vida mais saudável, etc. E essa é o pano de fundo da discussão sobre resíduos sólidos. É um padrão de civilização, em última análise, que está em jogo. Agora você acompanha alguns dos principais fatos e pesquisas na área de meio ambiente que tem destaque aqui no Repórter Eco. Estudo encontra poluição de plástico em 88% da superfície dos mares. A descoberta foi realizada durante expedição científica em 2010, a partir de mais de 3.000 amostras da água ao redor do mundo. As correntes marítimas carregam objetos plásticos que se partem em fragmentos menores pela radiação solar. São resíduos que podem permanecer no ambiente por centenas de anos. A NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, lança satélite que vai medir o nível de CO2 na atmosfera da Terra. É um dos principais gases que intensificam o aquecimento global. O objetivo da missão é coletar imagens detalhadas das fontes de dióxido de carbono, grande parte emitida pela queima de petróleo e carvão. O Neandertal não comia só carne, como muitos imaginavam, mas também apreciava vegetais. É o que revela a análise feita em fezes da espécie, já extinta e que coexistiu no passado com o nosso parente próximo, o Homo sapiens. A descoberta foi feita em resíduos com mais de 50.000 anos de idade. E aguarde, porque tem mais! Esta artista lança livro para o público infanto-juvenil preocupado com o futuro da terra. E a seguir, Projeto Nascentes incentiva os pequenos agricultores a preservar as fontes de água. O Repórter Eco volta daqui a pouco. A preservação da tartaruga marinha. O número de filhotes liberados ao mar aumentou, mas as 5 espécies do animal ainda estão ameaçadas. O comentário é do jornalista Washington Novaes. De setembro do ano passado a maio deste ano,
nasceram mais de 2 milhões de tartarugas de 5 espécies na costa brasileira, segundo o projeto Tamar, que as protege. São 250 mil mais que no período anterior. Só uma de cada 1000 sobreviverá. Mas é um resultado que multiplica o que acontecia antes do projeto. E as tartarugas são importantes na cadeia da biodiversidade marinha brasileira, muito ameaçada. Um índice dos oceanos divulgado há pouco mostra que, na média dos 17 estados costeiros do Brasil, a situação é apenas regular e crítica em alguns. E não chega a 0,5% do total a área protegida em mais de 3,5 milhões de quilômetros quadrados de mar. A importância das tartarugas faz lembrar livro recente em que o fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado, um dos mais conceituados no mundo, conta que, ao aproximar-se para tentar fotografar uma delas com mais de 200 quilos nas Ilhas Galápagos, viu-a fugir do local. E só permitiu que ele se aproximasse quando o fotógrafo se colocou agachado de 4 sobre o chão. Nesse momento, ela se aproximou e, a partir daí, permitiu que a fotografasse quantas vezes quis. Salgado diz no livro que precisamos entender e respeitar todas as espécies, conviver com elas, que não é apenas a sobrevivência delas que está em jogo, a nossa também está. Basta ver a importância que tem para a alimentação humana a pesca no mundo. São 136 milhões de toneladas por ano. E para 17% da população mundial, alimentos do mar são a maior fonte de proteína. A conservação das fontes de água. Na região de Vargem, interior paulista, a ONG Associação Mata Ciliar orienta pequenos proprietários rurais a replantar a mata nativa, evitar a contaminação e criar reservatórios para reter a água da chuva. São medidas do projeto Nascentes. Planto café, planto um pouquinho de milho, mandioca, planto tudo um pouco. O sotaque caipira do seu José não nega a origem. É nascido e criado na roça. Com a mulher, Dona Joanilde, tem um pequeno sítio no bairro do Pico, zona rural de Vargem, cidade do interior de São Paulo, divisa com Minas Gerais. Enquanto proseia, lembra de como a água era farta nesta região de montanhas. Como é que era antes aqui? Bastante água. Era barão e água descia. É? Agora dá um pouquinho, sabe? Bem pouquinha água. Por que o senhor acha que diminuiu tanto a quantidade de água? Árvores, acabaram com as árvores, matas, roubaram tudo. Foi por pensar desta maneira que o agricultor foi convidado e aceitou participar do projeto Nascentes, criado para aumentar a oferta de água na região. Conta o presidente da ONG Associação Mata Ciliar, que coordena o trabalho. A região de Vargem está inserida no contexto do Sistema Cantareira, né? É um dos municípios que tem os formadores do Sistema Cantareira e da bacia do Rio Piracicaba. Então ela foi escolhida por ser uma das áreas mais importantes para nós dentro do estado de São Paulo para serem trabalhadas em termos de conservação e recuperação da quantidade e qualidade da água. O projeto é um piloto patrocinado pela empresa Tetra Pak. A ideia é fazer também uma espécie de compensação pela água usada no processo produtivo das unidades brasileiras. Nós consumimos por dia 260 mil litros de água em nossas 2 fábricas. 26 propriedades rurais, como a do seu José e da dona Joanilde, participam do projeto que estimula ações simples, como a instalação de um kit para tratar o esgoto doméstico, o que vai ajudar a melhorar a qualidade da água. No ponto mais alto do sítio, bem acima da casa, foram construídas bacias de captação, chamadas por aqui de barraginhas. Quando a chuva chega, elas evitam a erosão porque funcionam como uma represa para conter a água.
Na região de Vargem, já são 116 barraginhas. A água escoa, cai nessa bacia, acumula e vai infiltrando devagar no solo. Com isso, ela abastece o lençol freático e, consequentemente, as nascentes. Esse projeto ele tem um período de 4 anos e nesse primeiro ano nós conseguimos, com as 116 barraginhas aqui na cidade de Vargem, capturar cerca de 65% da água que nós consumimos por dia em nossa fábrica de Montemor. Para aumentar ainda mais a quantidade de água, o projeto prevê também plantar pelo menos 16 mil mudas de espécies nativas da Mata Atlântica ao redor das nascentes. Quantas árvores vocês plantaram aqui na sua propriedade? Plantamos 30. A senhora acha importante conservar a água? Eu acho que é bom conservar as nascentes. Por que é importante? Se não tiver árvore, a terra vai chupando toda a água, ainda seca a água. Quando a gente entende a água como um bem comum, fica tudo mais fácil. E este é o conceito que está por trás do projeto Nascentes. Se iniciativas simples, como as que foram adotadas nesta propriedade rural, fossem replicadas com o apoio do setor privado ou do poder público, o efeito seria em cadeia. Água disponível e com qualidade, desde a nascente até o reservatório, que abastece as zonas urbanas. Ganha toda a comunidade, né? O proprietário, em primeiro lugar, que melhora as condições da sua propriedade rural, mas a comunidade nas áreas urbanas, sem dúvida alguma, que passam a receber uma água de melhor qualidade e num volume constante. Talvez seu José não tenha a exata noção de que, ao cuidar da terra dele, tratar o esgoto, manter as barraginhas e plantar árvores nativas, ele também vai ajudar quem mora bem longe daqui. No fundo, o que importa para essas pessoas simples do campo é continuar a vida neste lugar tranquilo, em meio à natureza. É bom viver no mato? Bom, gostoso. Gostoso, bonito e bom, né? É? Fresco, ar gostoso. E a seguir, tem educação ambiental com aventura. Floriana Breyer lança um manual que diverte e ensina as futuras gerações a melhorar a condição de vida na Terra. O Repórter Eco volta logo mais. A educação para o futuro. A artista plástica Floriana Breyer lançou uma publicação que traduz para as crianças e jovens alguns dos principais temas de meio ambiente. O Manual do Guerrilheiro Verde Mirim dá dicas de como pensar e construir um mundo melhor. A importância das matas nativas para a manutenção da vida de todas as espécies e as consequências do desmatamento estão no filme Florestas e Homens, de Ian Arthus Bertrand. Uma aventura fantástica numa vila do interior do Japão é o tema de Meu Amigo Totoro, animação dirigida por Hayao Miyazaki. Essas foram algumas fontes de inspiração da artista plástica e educadora Floriana Breyer para criar Fiorella Verde, Manual do Guerrilheiro Verde Mirim, ilustrado por Juliana Russo e Rafael Anton. A história de uma menina típica da cidade grande, do seu amigo catador Pedro, das pulgas atrás da orelha Theo e Teresa e do vagalume Vagalundo ganha vida através da contação de histórias. A ideia é que seja uma grande brincadeira. Os estudantes de uma escola pública de Santana do Parnaíba, na Grande São Paulo, vieram ao Centro de Educação para a Sustentabilidade para ouvir a autora.
e ficaram encantados com o fato de poder decidir os rumos da história ao final de cada capítulo. Conforme a gente anda aqui nas páginas, sempre tem uma bússola que te dá opções para onde você vai na história, ou a possibilidade de você ver outra coisa, uma receita, uma dica de compostagem, né? Sim. Essa é a grande sacada do livro. Eu acho que eu estudei um pouco outras bibliografias da área e eu senti muita falta de uma liberdade de escolha. Eu acho que às vezes a literatura mais voltada para o sustentável, para o meio ambiente, ela é um pouco faça uma coisa, não faça outra coisa, fica um pouco rígido e as pessoas se sentem um pouco resistentes, né? E eu quis criar alguma coisa que pudesse ser bem livre e realmente como é a vida, a liberdade de escolha, né? E arcando com as consequências dessas escolhas. Em 2011, Floriana mostrou aqui no Repórter Eco como aproveitar a água da chuva para molhar as plantas e transformar restos de comida em adubo, mesmo vivendo num apartamento na capital paulista. No manual, ela dá dicas para fazer uso dessas e outras técnicas, além de chamar a atenção para importantes temas ambientais. São basicamente questões como aquecimento global, impermeabilização do solo nas cidades, consumo consciente. O que é ser uma guerrilheira verde? Esse é um movimento que existe mesmo mundialmente. A guerrilha verde ela nasce no centro urbano como um movimento de resistência a esse processo de homogeneização completa, de higienização, de pavimentação. Então ele vai pensar novas formas de tornar a cidade viva. Trabalhando com educação voltada para o público jovem, Floriana, que pretende viajar pelo Brasil contando essa história, acha mais importante ajudar a formular perguntas, ajudar a pensar, do que dar respostas prontas. O que ela quer é semear esperanças para o futuro. Eu tenho percebido que a grande questão é uma reconexão mesmo com as coisas simples, com coisas que muitas vezes eu acho que crianças urbanas nunca viram um vagalume, nunca viram um céu repleto de estrelas. Então o livro é um convite para resgatar esse contato íntimo e simples, com coisas que eu acho que podem ir tomando o lugar de outras que hoje em dia são tão supérfluas e ocupam tanto tempo das pessoas em geral, não só das crianças. Se você quiser rever as reportagens, é só entrar no site do programa. Anote aí os nossos endereços na internet. cmais.com.br/repórtereco. No Facebook é só curtir a página facebook.com/repórtereco. E a gente encerra hoje com o pensamento da bióloga Wangari Maathai, Prêmio Nobel da Paz. Ela fundou o movimento Cinturão Verde, responsável pelo plantio de mais de 30 milhões de árvores no Quênia. Veja só o que ela disse. As guerras no mundo são sempre guerras por disputa de recursos naturais. Ao defender o meio ambiente, plantamos a paz. A gente se encontra no próximo Repórter Eco. Até lá!